Vamos à nossa segunda videoaula sobre diedros. Diedros, eles são uma extensão do conceito de ângulo que vimos na geometria plana. O ângulo está contido em um plano, o diedro está contido no espaço. É como tridimensionalizar a noção de ângulo. Portanto, vamos ter também medida de um diedro, vamos ter diedros congruentes e etc. Boa parte das propriedades que valem para ângulos. Então, relembrando, o ângulo, ele é um par de semirreta de origens comuns. Ele é a união de duas semirretas. Já o diedro, ele é a união de dois semiplanos de origem comum. Então, trocamos o que era reta por planos. Em um diedro, como fazemos para medir a abertura do diedro? Vamos usar as seções. Uma seção de um diedro é a interseção do diedro com um plano secante à aresta. Temos aqui a nossa figura. Temos a aresta, esta é a reta R, esta reta aqui central. E nessa aresta temos um plano secante, que é este plano aqui que atravessa, né? Aqui a aresta atravessa ele. Então, essa seção é a interseção deste plano com o diedro em si. Portanto, a seção é esta semirreta aqui de vermelho com esta outra semirreta aqui da nossa figura. Vou aumentar a espessura da nossa figura. Então, a seção é essas duas semirretas. E duas semirretas com origem em comum é um ângulo. Por isso, seção de um diedro é um ângulo. Então, a seção é a interseção, que é essas duas semirretas aqui de vermelho, e elas formam um ângulo. Temos agora como aquelas definições de como medir um diedro. Temos duas definições. A primeira é: dois diedros são congruentes somente se uma seção normal de um é congruente à seção normal do outro. Quando temos o diedro, a seção é a interseção com o plano. A seção normal é quando o plano é perpendicular à aresta. Ou seja, quando temos aqui a aresta no nosso desenho, a aresta, como esse diedro está girado, a aresta dele é esta reta, semirreta em azul. E temos aqui a seção. A seção é essas duas semirretas aqui no nosso desenho. Essa parte de vermelho, ela é a seção. E quando ela forma um ângulo de 90 graus, que é como indicado na nossa figura, aqui o ângulo entre a semirreta e a aresta é 90 graus, então ela é chamada de seção normal, ou seção perpendicular, tá certo? Seção normal à aresta. Então, quando tem duas seções normais congruentes, dizemos que os diedros são congruentes. Lembrando que esse aqui é a definição de congruente, do diedro congruente, e quando aqui a seção normal de um é congruente à seção normal do outro, essa palavra aqui, congruente, aqui embaixo, ela refere à congruência de ângulos, que já conhecemos, que é dois ângulos que têm a mesma medida. Então, se eu tenho seções normais com a mesma medida, dizemos que os ângulos são congruentes. A outra definição é a medida de um diedro. A medida de um diedro é sua seção reta. Seção reta,
como eu disse, seção normal ou seção reta. Os dois modos de se referir à interseção, não, à seção, quando ela forma aqui um ângulo de 90 graus com a aresta. Então, quando tem uma semirreta, duas semirretas, e essas duas semirretas formam ângulos de 90 graus com a aresta, que no nosso caso é essa reta de azul, ela é chamada seção reta ou seção normal. E a medida é a medida dessa seção reta. Fizemos a seção, encontramos aqui de vermelho a seção, e este ângulo aqui, a medida desse ângulo é definida como a medida do diedro. Temos também teoremas de como medir um diedro, que é como medir a abertura de um diedro. Os teoremas dessa parte de diedro tem alguns com demonstrações muito longas, com muitos passos, e além disso, além de ser demonstrações demoradas, são demonstrações que não acrescentam muito, assim, em termos de aprender a aplicar os conceitos mais, digamos, importantes da geometria. Por isso, o nosso foco nessa aula sobre diedros é um foco maior nos resultados. Veja aqui, no caso do teorema da videoaula anterior, lembrando que na videoaula anterior a gente viu o seguinte teorema, vou voltar a ele, que é esse teorema da separação do espaço. Ele diz que, quando eu tenho um plano, ele divide o espaço em dois subespaços, aqui como está desenhado na figura, que é a parte de baixo e a parte de cima, e esses dois subespaços, eles têm algumas propriedades, essas propriedades aqui que definem o subespaço. Os dois pontos que não pertencem ao plano estão no mesmo semi-espaço, se isso se a interseção do segmento com o plano é igual ao vazio. Então, que é o que quer dizer aqui, por exemplo, temos D e temos B. Eles estão no mesmo semi-espaço determinado pelo plano, porque o segmento deles aqui não intersecta o plano. O que não ocorre com A e B, porque A e B, quando eu faço aqui o segmento, obtemos aqui a interseção. Então, A e B estão em lados opostos e A, B e D estão do mesmo lado. Temos aqui as propriedades. Observe aqui a demonstração que está no livro da UFMG. Vou até voltar aqui, que é na página anterior. O teorema lá é o teorema 2.1. O teorema 2.1, temos aqui a definição, eles definem os dois semi-espaços, eles chamam de alfa e alfa til. E para provar essas propriedades, tem aqui vários passos. Observe que deu 2 páginas a demonstração. E tem essas partes aqui que o livro deixa para o leitor completar alguns passos. Tem também essa parte mais abaixo, tá certo? Que deixa como exercício para o leitor. Então, 2 páginas e mais alguns exercícios para o leitor. É uma demonstração, digamos assim, inviável, digamos, de nós a gente gastar tanto tempo fazendo ela. Temos a demonstração desse teorema, que é muito longa, não é recomendável nem ler, né, porque é muito tempo mesmo. Importante que vocês saibam que tem um semi-espaço e que pode provar aquelas propriedades. Agora, falando sobre esses teoremas que vamos ver agora. O primeiro, ele diz muito sobre como medir um diedro. Na letra A, diz que 2 seções paralelas de um diedro são congruentes. Temos a nossa figura aqui. 2 seções paralelas quer dizer que o plano que determinam essas seções são planos paralelos, eles não têm interseção. Então, se eles são paralelas, o diedro, as seções paralelas são congruentes. Temos aqui o nosso diedro, tem 2 seções. Essa seção aqui de cima, lembrando que a seção é a união das 2 semirretas. Então, essa seção aqui de cima
que vai aqui até o meio, e depois divide aqui o diedro. E temos a seção aqui abaixo, a linha, B'. Essas duas seções, elas, sabendo que elas são, que esses planos são paralelos, eu posso concluir que elas são seções congruentes. A letra B diz agora se eu tenho dois diedros, e se eu tenho seções, outro modo de ver que dois diedros são congruentes, que é ver que eles apresentam as seções igualmente inclinadas congruentes. O que são seções igualmente inclinadas? Temos aqui a seção do nosso diedro. Se eu observar que esta seção, este ângulo, vou marcar ele aqui, entre a aresta e a seção, e este outro ângulo aqui correspondente, entre a aresta e a seção, tem a mesma medida. E agora o ângulo da direita. Esse ângulo da direita, vou marcar ele aqui com um traço. E o ângulo aqui de baixo, também da direita, eles têm a mesma medida. Então, os ângulos correspondentes, eu consigo dois ângulos que os ângulos correspondentes tenham a mesma medida, com a aresta. Então, eles são chamados de seções igualmente inclinadas. Se as seções igualmente inclinadas, todas elas, ou uma delas e, portanto, todas, são congruentes, então os dois diedros também são congruentes. Na prática, eu tenho dois diedros. Eu passo a seção em um e passo a seção em outro, com a mesma inclinação. Então, se tem a mesma medida, o diedro vai ter, as dois diedros vão ter a mesma medida. O caso particular é o caso da seção normal, que aí o plano é perpendicular à aresta. Nesse caso, as duas seções normais de um diedro são congruentes. Então, aqui faltou complementar a escrita do corolário, mas que diz que dois diedros são congruentes, então eles apresentam seções igualmente inclinadas congruentes. Algumas propriedades aí conhecidas dos ângulos na geometria plana, elas implicam em propriedades dos diedros na geometria espacial. A primeira delas, eu destaquei aqui algumas, que é que são os diedros adjacentes. Vocês lembram lá de ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes é quando tem aqui um lado em comum. No nosso caso aqui, da figura da direita, nós temos aqui esse lado em comum. Então, esses ângulos são adjacentes. No nosso caso, temos um semiplano em comum, que é o semiplano aqui do meio. Então, esses diedros são chamados diedros adjacentes. E os ângulos aqui da direita são chamados ângulos adjacentes. São nomes inspirados uns ao outro. Agora, diedros opostos pela arestas. É aquela relação semelhante aos ângulos opostos pela aresta. Ângulos opostos pela aresta têm a mesma medida e, portanto, escrevendo mais detalhadamente, né, essa correspondência, a gente prova que diedros opostos pela arestas têm a mesma medida. Eu coloquei aqui a figura, tem a escrita detalhadamente do que é o diedro oposto pela aresta, enxergando que de modo visual já é o suficiente para os nossos propósitos. E a próxima propriedade é a propriedade da bissetriz. Temos a bissetriz de um ângulo, que divide o ângulo ao meio. Temos o bissetor de um diedro. O bissetor, ele divide o diedro ao meio. Temos aqui na nossa figura da esquerda esse semiplano. Esse semiplano, ele é o bissetor do nosso desenho, do nosso exemplo aqui da esquerda, porque ele divide este ângulo em duas partes iguais.
portanto, ele é o diedro bissetor. Tem outras propriedades que é consequência da geometria plana, por exemplo, diedro agudo, diedro obtuso, diedros adjacentes, a gente falou, né? Tem também diedros complementares e suplementares, que são o correspondente a ângulos complementares e suplementares, que é quando a soma dos ângulos dá 180 e 90 graus, ou melhor, complementar é 90 graus, suplementar 180 graus. A soma deles dá 180 graus. Tem até diedros alternos internos e etc. Outras propriedades se estendem naturalmente para os diedros. O importante é vocês lembrarem da definição do diedro e que ele se mede o diedro assim como se mede os ângulos. Basta passar uma seção plana e medir os diedros. Bom, é isso. Vou terminar a aula por aqui e bons estudos.